sabe alguma coisa sobre petróleo, não sabe? Sim, sim. Pô, eu queria conhecer um pouquinho mais. Por favor, fique à vontade, vamos conversar. Então, Tito, primeiramente, eu queria que você falasse um pouco, né, como que foi a sua atuação no pré-sal, o que você fez por lá. Sim, sim. O pré-sal é uma história extremamente importante na ressonância magnética nuclear, porque quando começaram as discussões sobre a existência do petróleo nessa região, que é muito profunda, você tem que lembrar que o pré-sal ele está abaixo do nível do mar, no subsolo do nível do mar, você ainda passa alguns quilômetros para chegar no pré-sal, ou seja, para fazer esses experimentos de ressonância magnética no pré-sal, você precisa atravessar uma lâmina de água de alguns quilômetros, o sal e depois o pré-sal. A gente está dizendo de 8 quilômetros aproximadamente abaixo do nível da superfície do mar. Quando nós estávamos discutindo essa questão do pré-sal, havia muita dúvida se essa região que contém petróleo teria permeabilidade suficiente, petróleo suficiente para uma exploração economicamente viável. Para essa finalidade, uma ferramenta foi importante e que foi a taxativa, a ressonância magnética nuclear. Não sei se todos sabem, mas quando você faz a perfilagem de um poço de petróleo, você usa uma ressonância magnética. Esse é um experimento extremamente delicado e ele foi fundamental para que o Brasil começasse a produzir petróleo no pré-sal. Então, essa é a resposta para essa atividade tão importante da ressonância magnética nuclear. Perfeito. Mas o que em si é a ressonância magnética? A ressonância magnética nuclear, basicamente, você tem os spins nucleares, que são características importantes dos núcleos atômicos. No caso do petróleo, principalmente os núcleos atômicos do átomo de hidrogênio. Esse núcleo atômico ele é como se fosse a agulha de uma bússola. Só que, ao mesmo tempo, além de ser a agulha de uma bússola, ele também é como se fosse um peãozinho que gira em torno do eixo desse imãzinho. Então, quando a gente aplica um campo magnético, essa agulha, ao invés de se alinhar ao longo do campo, como a gente aprende mesmo no ensino médio, ele começa a girar feito um peão. E ele gira com uma frequência que está na ordem de alguns megahertz, que é a faixa de frequência da radiofrequência. Ou seja, se eu excito esses núcleos atômicos com radiofrequência, eu tiro esses núcleos atômicos de suas situações de equilíbrio, e na hora que eles voltam ao equilíbrio, eles emitem também radiofrequência. Então, minha conversa na ressonância magnética nuclear é jogar a radiofrequência nos spins nucleares, e eles respondem com informações que me informam, por exemplo, sobre a permeabilidade de um reservatório de petróleo. Em outros casos, eu posso fazer imagens do corpo humano também. É justamente isso que eu ia perguntar agora, porque quando as pessoas pensam em ressonância magnética, a primeira coisa que pensa é entrar numa máquina de hospital, então qual que é a diferença básica entre eles? A técnica é exatamente a mesma. No entanto, quando você faz imagens do corpo humano, usa as máquinas tradicionais comerciais de ressonância magnética nuclear, sempre é um ímã que é composto, por exemplo, por um solenoide ou por peças polares. Ou seja, você tem que entrar dentro do magneto para fazer a imagem. Só que eu não tenho como colocar um reservatório de petróleo dentro de um ímã. O que a gente faz é desenvolver ímãs, que são ímãs abertos, que a gente chama. São ímãs que são praticamente umas bolachas do tamanho praticamente da minha mão, que produzem um campo magnético em uma região externa a ele. São magnetos que a gente, alguns comercialmente é chamado de mouse NMR, ou ressonância magnética nuclear no estilo mouse, que é algo que você aproxima e produz um campo no interior e você faz a ressonância magnética no interior da peça. Ou seja, no caso do reservatório de petróleo, desce uma ressonância magnética com esse magneto aberto, que produz um campo magnético no interior da rocha, e eu consigo excitar esses spins nucleares que estão no interior da rocha, que vão me dar informação sobre porosidade, tamanho de poros, se os canais e poros são conectados e se tem um óleo leve, médio ou pesado no interior dessa formação geológica. Perfeito, mas por que trabalhar com isso? Qual é a motivação? Dentro do laboratório? Olha, esse é um princípio importante do Laboratório de Espectroscopia de Alta Resolução por Ressonância Magnética Nuclear, que a gente dá carinhosamente o nome de LEAR. LEAR porque a sigla é L-E-A-R, mas para colocar um pouco de arte a gente chama de LEAR para lembrar de Shakespeare também. O nosso laboratório, na realidade, ele não espera que as coisas apareçam com os pesquisadores sentados. O que nós fazemos é a tarefa de um caixeiro viajante. A gente vai aos locais onde a gente imagina que possa colaborar.
Com essa percepção, no início dos anos desse século, na realidade, nós fomos bater na porta da Petrobras, no Rio de Janeiro, dizendo, olha, nós sabemos a importância da ressonância magnética nuclear, tanto para as ferramentas de perfilagem lá no fundo do poço, propriamente dito, no pré-sal, ou em ambiente de laboratório. Porque a ressonância magnética nuclear, ela, ao olhar um meio poroso, que é o nosso foco de atenção, eu posso olhar tanto o líquido que está preenchendo esses poros, que vão de micrometros até centenas de micrometros, e eu posso também determinar parâmetros que definem as características principais de um reservatório de petróleo, como eu já disse, permeabilidade. Isso você pode fazer tanto no ambiente de laboratório quanto no ambiente de perfilagem. E a gente atua, nosso laboratório atua nessas duas condições. Obviamente, nós não levamos nosso laboratório, mas a gente cria ambientes simulados em laboratório que emulam condições de reservatório. Condições de reservatório é importante dizer. 8 km de profundidade, você atravessa a lâmina de água que a gente chama mar, de alguns quilômetros, atravessa o sal e depois você alcança o pré-sal. Naquele ambiente, a temperatura é da ordem de 100 graus centígrados em média e as pressões variam de 5 a 10 mil libras por polegada quadrada. Lembrando que quando a gente vai encher o pneu do carro e tem medo dele explodir, são 30 libras por polegada quadrada. Isso é uma pressão gigantesca. E nós temos que desenvolver ferramentas e instrumentação suficientes para que a gente possa tanto oferecer em condições de laboratório quanto de perfilagem a compreensão do que está ocorrendo nesse ambiente inóspito. Tito, e quanto ao grupo de ressonância? Qualquer aluno pode entrar? Tem um grupo aqui no IFSC? Como é que está sendo? Sim, o grupo de ressonância ele tem uma história muito importante. Ele teve seu início com o professor Horácio Carlos Panepucci, que praticamente orientou todos os docentes que compõem esse grande grupo do Instituto de Física de São Carlos. Hoje, com vários docentes que não vou citar todos os nomes, vocês podem encontrar todos esses professores extremamente competentes na página do Instituto de Física de São Carlos. Mas gostaria de destacar, obviamente, o nome do professor Horácio Carlos Panepucci, que fez com que acontecessem todas essas linhas, inclusive aquela na qual atuo, mas destacaria um aspecto muito importante. Todas as pessoas que chegam em São Carlos, perto da Federal, vocês vão poder ver que tem um hospital muito bonito, com uma arquitetura muito bem detalhada, que leva o nome do professor Horácio Carlos Panepucci, que dentro desse grupo de ressonância magnética nuclear, nós construímos um sistema de geração de imagens para o corpo humano, que ficou instalado no Hospital Santa Casa durante 9 anos, atendendo pessoas pelo SUS, promovendo 9.000 diagnósticos durante esse período. Então é um grupo que tem essa característica muito especial, histórica, mas também moderna, com a atuação dos docentes que aqui trabalham nesse momento. Você acha que o IFSC ele produz esses bons pesquisadores que seriam adequados para essa ressonância? Tanto o curso de Física Computacional, Biomol? Sim, sim. Nosso grupo, Laboratório de Espectroscopia de Alta Resolução por Ressonância Magnética Nuclear, ou LIR, de agora em diante não reproduzirei mais esse nome comprido, ele trabalha desde os conceitos fundamentais teóricos até a instrumentação avançada. E no meio do caminho, desenvolvendo metodologias para compreender o que está sendo medido e também os estudos com diferentes formações geológicas, no caso dos meios porosos, no caso da interação com a Petrobras. Nesse espectro, nós temos formado pessoas principalmente na área de física, bacharelado em física e também na física computacional, que você tem que introduzir também a simulação computacional para entender todo esse processo. Então, ao longo desses anos, vou dar 2 exemplos que são importantes. Um doutorado que ocorreu quando a gente começou a estudar meios porosos, nós nos associamos a Schlumberger, que é a operadora, uma das operadoras de prospecção e de análise desses meios porosos chamados reservatórios de petróleo. A Schlumberger está instalada em Boston, perto do MIT, perto de Harvard, perto do Centro de Conhecimento, basicamente dos Estados Unidos, e lá é uma empresa que aplica conhecimentos teóricos, experimentais e computacionais para a compreensão dos meios porosos. Esse nosso aluno fez as disciplinas de doutorado conosco, passou 1 ano na Schlumberger e voltou contratado pela Schlumberger, podendo terminar o seu doutorado conosco, e depois atuou na Schlumberger, no Rio de Janeiro, próximo à Petrobras, fazendo todo o trabalho necessário. Um processo semelhante ocorreu com outro aluno nosso, aqui também de Física Básica,
na pós-graduação e concluiu seu doutorado também participando desse processo. Passou no concurso da Petrobras, foi contratado pela Petrobras, a Petrobras permitiu que ele continuasse seu doutorado, foi um doutorado sanduíche também na Schlumberger, voltou e hoje é uma das grandes lideranças que atuam no CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, com grande liderança na área de ressonância magnética nuclear, entre outras áreas do conhecimento. Então, e nessa área, aqui também nós temos agora vários, os principais que passaram por aqui, que não foram para a Schlumberger, são todos de física computacional, com esse viés de você ter informações sobre as rochas, ou uma microtomografia da rocha, onde você tem toda a informação tridimensional, topológica da rocha, e com técnicas computacionais você pode simular ou os dados de NMR que seriam produzidos por esse meio poroso, dependendo das condições físicas impostas, ou com essas rochas que são digitalizadas, que a gente chama rochas digitais, nós podemos também usar métodos de redes complexas, por exemplo, de física computacional e estatística, para determinar a conectividade desses poros e, através dessas rochas digitais, determinar, por exemplo, a permeabilidade. Esse, por exemplo, foi um projeto, o último artigo que nós publicamos em parceria com a IBM, colocando nossos esforços computacionais paralelos para que pudéssemos compreender as rochas. Isso é importante, porque imagina quantas formações geológicas são conhecidas que estão presentes nesses poços de petróleo. Entender com perfeição essas rochas é importante e documentar. No momento, nós estamos propondo construir uma litoteca. Vocês sabem o que é uma litoteca? É como se fosse uma biblioteca de rochas. Você tem a rocha física e você tem a rocha digitalizada de forma tridimensional. E essa litoteca digital, nós podemos fazer tudo o que eu comentei com você em termos de simulações com física computacional, mas também inserir nessas informações o que a gente pode obter, por exemplo, com ressonância magnética nuclear, disponibilizando isso para todas as pessoas autorizadas, porque as rochas pertencentes aos nossos reservatórios são propriedades do país e devem ser, assim, muito bem cuidadas. Então acho que é isso, Tito. Muito obrigado. Foi bastante esclarecedor. Eu agradeço a oportunidade, porque é sempre importante que todos os nossos alunos e as pessoas que não conhecem o Instituto de Física de São Carlos tenham boas informações sobre as pesquisas que são realizadas nesse instituto e que são relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Obrigado.